Olá, queridos. Vou começar a primeira aula do semestre. A primeira aula do semestre vai ser sobre territórios e fronteiras. Vou explanar sobre o Estado e território nacional. Primeiramente, os conceitos de fronteira e Estado. As fronteiras, elas são as linhas que delimitam os países e elas podem ser naturais, artificiais artificiais, podem ser internas e externas. As fronteiras naturais, elas podem ser, por exemplo, uma cordilheira ou um rio, que delimitam, pode ser um marco, tá? Que vai delimitar até onde vai um território de determinado país. Já as artificiais, elas vão ser uma construção humana. Pode ser um muro, pode ser uma rua, pode ser uma praça. Temos o exemplo da delimitação lá dos Estados Unidos com o México, que é o muro, só para exemplificar. As internas, tá? As fronteiras internas, elas vão subdividir o país, um país em subespaços. É exemplo do Brasil, com os estados brasileiros, tá? Então, a primeiro momento, o nosso país ele é dividido em regiões, depois em estados. E as externas são as divisas entre esses estados. Então, quais são os tipos de fronteiras? Naturais, artificiais, internas e externas. Já os estados, eles são entidades soberanas com estrutura e organização política própria, e um território, um povo. Então, elas são entidades soberanas, quer dizer que elas são autônomas, tá? Com estrutura e organização política própria. Então, nenhum país, tá? Ele tem o direito de intervir em um estado, tá? Então, esse estado, ele é soberano, ele tem que ser respeitado. E também, esse estado, ele tem que ter, tá, um representante. O exemplo do Brasil, que é um representante do Brasil, tá? Que faz parte do poder executivo, é o presidente, tá? O presidente, ele que vai representar, ele que representa o país lá fora. Então, ele tem que ser reconhecido. No caso do Brasil, ele é um país, ele é um estado reconhecido por outros estados, por outros países. Já, tá? Esse estado, tá? Ele constitui. O que constitui o estado? O conjunto das instituições nacionais, como os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, as forças armadas e os demais órgãos que administram uma nação. Então, no Brasil, nós temos o exemplo dos três poderes. Nós vamos ter as forças armadas, tá? Que é constituído pelo Exército Brasileiro. E essa força armada é para defender o Brasil de algum ataque, por exemplo, defender as fronteiras em caso de guerra, tá? Em caso de alguma intervenção de outro país. Então, esse é o papel das Forças Armadas, tá? Que é constituída pelo Exército Brasileiro. É proteger o território brasileiro. Seguindo, tá? Agora a gente vai ver o significado, o conceito de território nacional, soberania e nação. O território nacional é a área apropriada, controlada e administrada por um Estado, na qual este exerce sua soberania e a qual se limita o exercício da lei. Então, todo o território nacional, para ser um território nacional, ele tem que ter uma área própria, tem que ter um território. Essa área própria ela é controlada e administrada por um Estado, na qual este exerce sua soberania, tá? Soberania autônoma, e a qual se limita ao exercício da lei. Então, dentro desse Estado, vai se delimitar o exercício da lei. Já a soberania consiste na liberdade de um Estado exercer poder político,
sobre o seu território, sem intervenção de outros países ou grupos. Então, um território nacional, ele é soberano, tá? Ele não pode sofrer intervenção de outros grupos, de outros países, a não ser em casos bem específicos, tá? Já tivemos exemplos de países que sofreram intervenções de outros países. Então, é mais em casos de guerra, caso muito específico, mas geralmente esse país ele é soberano, esse território nacional. Já a nação, tá? É a população, tá? A população de um país, tá? É constituída por diferentes grupos. Quando partilham, tá? Quando esses diferentes grupos, tá? Compartilham da mesma origem, língua, religião ou cultura, esses grupos formam uma nação. Então, para ser uma nação, tá? Essa população, tá? Ela tem que ser constituída por diferentes grupos e esses grupos, eles têm que partilharem, tá? Dessas mesmas origens, língua, religiões ou cultura. Então, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula. O próximo assunto, tá? Vai ser o papel do Estado na produção do espaço geográfico, tá? Então, a priori, eu falei desses conceitos para vocês poderem entenderem qual é o papel do Estado na produção do espaço geográfico, que é o espaço produzido, modificado, tá? Então, até a próxima aula. Muito bom estar com vocês.